Na aula de hoje nós vamos aprender a desenhar um macaco, um primata, não é? Na árvore. Então a gente vai esboçar aqui a parte da cabeça. Ó. Vamos trabalhar aqui a parte do corpo. Ele está meio que de lado. Aqui a perna e o pé. Vou fazer aqui um galho de árvore fechando aqui a frente dele. Ou seja, uma árvore. Está o tronco de uma árvore fechando aqui a frente desse macaco. Está aqui sob a árvore. Lógico que todo desenho ele deve se começar pelo esboço, não é? Então o desenho ele só vai aparecer mesmo depois, à medida que a gente for terminando aqui o desenho, é que a gente vai conseguir observar todos os detalhes do trabalho. Notem que eu pego o lápis bem de lado, isso facilita bastante aqui a colocação do grafite. Vou determinar aqui a parte dos detalhes aqui da cara do macaco, do braço. E vamos agora esfumar, não é, esse esboço aqui para a gente continuar a trabalhar aqui o animal que estamos trabalhando, não é? Interessante é que nós já conseguimos pré-definir aquilo que nós queremos aqui para o nosso desenho em questão. Antes de esfumar, nós vamos já desenhar aqui os olhos. Então a gente vai trabalhando aqui já escurecendo as áreas que devem ser mais escuras, não é? Detalhando já algumas partes aqui no desenho, aquelas partes que requer mais atenção, mais informação, não é, para o espectador, para aquele que está observando o desenho. E logo em seguida nós vamos já esfumar, tá bom? Vamos esfumar esses detalhes que nós já compomos aqui no trabalho. Como esse é só o princípio do desenho, não é? Ainda é o esboço, então a gente pode aceitar ou não o que está feito, ou seja, a gente ainda tem a opção de corrigir, não é? A gente ainda tem todo um direito de corrigir ainda as falhas. Vamos partir então para esfumar. Lembrando que aquelas partes mais escuras, a gente deve ter um cuidado de não levar muito para aquelas áreas mais claras. Esse esfumado aqui é tão somente para a gente suavizar, não é, o trabalho. Então a gente deve buscar escurecendo as áreas mais escuras nos detalhes aqui do trabalho e corrigindo, não é, eventuais erros na construção do esboço. Exemplo, eu acho que aqui a parte da cabeça dele está muito alta, então eu vou apagar aqui em cima e vou abaixar um pouquinho. Contudo, o esboço ele serve para isso, para a gente fazer a ideia, não é? E logo em seguida a gente vem corrigindo aquilo que ficou não ficou de acordo, não ficou ao nosso gosto. Aqueles toques mais escuros é o que vai fazer os detalhes aparecer, ou seja, aqueles cantinhos mais escuros, ó, ou seja, a diferença entre aquele degradê entre o claro e escuro é o que nos dá uma real noção do desenho, tá bom? Sendo que o sentido em que se coloca o grafite também é muito importante. É muito importante. Bom, você nota o sentido que está sendo colocado o grafite e com isso você vai aprimorando aí os seus desenhos, tá? Ó, o claro e escuro aqui, ó. Olha aí, ó. Claro e escuro é que faz a diferença. Aí a gente vai então trabalhando aqui ó, o corpo do macaco.
Nota que a cabeça ela tem que fazer uma sombra aqui, não é? E assim a gente vai procurando aquelas áreas, vai observando aquelas áreas que estão mais por cima e ela vai sempre fazendo sombra nas áreas que estão mais por baixo. Esse desenho, por exemplo, você não vai encontrar ele em nenhum lugar aí na internet, só aqui nesse vídeo. Pode ser que mais tarde alguém reproduzindo o faça, mas eu estou fazendo ele em primeira mão aqui para vocês. Ó, detalhes aqui entre o claro e o escuro. Ó, os gomos dos dedos. Ó. Esses gomos é que vai nos dar a real composição aqui do pé do macaco. Eu vou parar ali o macaco e vou pegar aqui na árvore, que é para a gente ter uma ideia melhor, né, do macaco, porque senão nós não vamos conseguir compreender direito ali o desenho. Então a gente tem que fazer aqui o acabamento aqui no tronco da árvore. Vou agora esfumar aqui o tronco da árvore. Ó, você nota que o esfumado eu faço tão somente nas áreas onde eu apliquei o grafite, não é? Eu não me interessa levar muito para as outras áreas não, mas nas próprias áreas onde ele foi aplicado. Nós vamos escurecendo, não é? As áreas que devem ser mais escuras. E é isso que vai nos dar uma vida aqui no nosso trabalho. Você vai perceber que é o claro e escuro, assim como o sentido da aplicação do grafite. É impossível que você não pegue, não é? O sentido com que eu coloco aqui o grafite. É impossível. Você observando o vídeo, você vai entender e vai assimilar, vai aprender aí a colocar o grafite dessa forma. E o claro e escuro, vendo, você também aprende as áreas onde devem ficar mais claras e as áreas onde devem ficar mais escuras. Eu estou trabalhando com lápis HB número 2 desde o princípio do vídeo. É o mesmo lápis. Devemos buscar um lápis ainda mais escuro agora, que é para fazer um maior contraste. Eu estou agora com lápis 6B, embora esse 6B aqui não seja tão escuro, parece que não é de uma boa qualidade esse lápis, então ele era para ser um pouco mais escuro, mas está deixando a desejar aqui. Interessante, ó, é a gente escurecer aquelas áreas em que define os detalhes, ó. Se eu não escureço aqui, eu não sei o que é braço e o que é perna aqui. Se eu não escureço aqui, eu não tenho ideia dessa profundidade aqui no corpo do macaco. E assim por diante. Então a gente deve procurar escurecendo para definir, não é, detalhes. Que é isso que vai dar vida, que é o trabalho. Então, pessoal, não é assim aquele desenho para que você fique pensando assim, poxa, macaco tão bem desenhado. Não é isso. É para você ter ideia, não é, de que esse sentido do grafite, ó, a forma com que o desenho foi esboçado e o claro e escuro é que te dá a percepção ou a ideia, não é? Ou o resultado, né, favorável no desenho. Ok? Abraços e até a próxima aula.